Nós vamos começar agora o curso de inclusão na igreja. É uma emoção muito grande começar esse curso, porque é um projeto de muitos anos na minha vida. Eu tenho um filho autista, não falante, 16 anos, e desde muito cedo, desde que a gente começou os trabalhos aqui na cidade onde nós moramos, né, em Itaperuna, eu cheguei a ter uma clínica, uma escola inclusiva por mais de 10 anos, nos mudamos para os Estados Unidos e sempre ficou uma coisa não resolvida em relação à inclusão na igreja. Lá nos Estados Unidos, a gente viveu uma sala, um ambiente de special needs, né, que era um ambiente separado só para as crianças, adolescentes com necessidades especiais, mas eles não presumiam competência, então eles não ensinavam, não discipulavam da forma, digamos assim, ideal, né, considerando a idade, enfim. Era um lugar muito bonito, com uma sala de acomodação sensorial maravilhosa, mas eles também não participavam com as outras crianças. E nós temos a questão cultural aqui do Brasil, né, de manter as crianças juntas, né, independente de ter autismo ou com alguma necessidade especial. Então, desde esse tempo todo, quando eu voltei do Brasil, eu voltei com uma vontade muito grande de fazer esse trabalho. E aí encontrei a Giane, que é uma psicopedagoga, também crente, que também tinha esse desejo no coração. Então nós começamos inicialmente com algumas palestras em igrejas, palestras com a Nélia Fonseca, também uma psicóloga, e fomos amadurecendo a necessidade de fazer isso de uma forma escalável, digamos assim, né? Que a gente conseguisse abranger um número maior. Porque essas palestras acabavam ficando caras com o transporte, né? A gente tinha que ficar saindo muito final de semana. Então nós decidimos, né? Conversamos e oramos e resolvemos, né? E chegamos a essa solução de foi criar o curso de inclusão na igreja gratuito. Então assim nasceu o curso, através desse desejo que a gente acredita que foi a vontade de Deus. E esse curso ele é organizado pela Helpers Education e patrocinado pela AGT Produtora. A AGT Produtora, né, o Grupo Ágatos de Comunicação, através do braço da AGT Education. Bem, vamos começar com um mandamento, né? Por isso acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A gente tem que pensar em acolher não só a família, o autista, mas também pensar no discipulado. E essa foi a grande questão, né? A gente sempre escutou pessoas que tinham dificuldades na igreja, que começavam o culto e as pessoas ficavam olhando, estranhavam as estereotipias, quando a criança chorava, muita informação sensorial. Então a gente vem ouvindo essas demandas e daí organizamos um curso de forma a abranger todo esse universo, né? Desde o acolhimento da família ao acolhimento do indivíduo, né? Principalmente autista, até o discipulado. Então, o que nós temos aqui são os 3 pontos importantes em relação à inclusão na igreja. É o acolhimento à família, o acolhimento ao indivíduo, e aí considerando todas as questões sensoriais e todas as características, as individualidades dessa pessoa, e o discipulado, que é de fato pregar o evangelho e discipular. Então, em relação ao acolhimento à família, fazer com que a família se sinta amada, compreendida e parte do corpo de Cristo. A gente não tem uma parte do corpo que a gente separa quando é conveniente. Fazer parte do corpo é estar todo mundo com propósito, com objetivos, com funções diferentes, mas todo mundo fazendo parte do mesmo corpo, que é a Igreja de Cristo. E quando a gente tem um diagnóstico de autismo, o impacto disso numa família é muito grande. Primeira coisa é a sensação de estar sozinho, né? De não ter com quem contar. E isso, de fato, é uma realidade. Então, esse é um primeiro ponto que que a igreja precisa dar conta. Como membro do corpo de Cristo, essa pessoa não pode se sentir sozinha. Existem outros membros que estão com ela nesse mesmo corpo. Então, não faz sentido a gente pensar em estar sozinho. Então, o papel da igreja, ele além da extensão de cuidado e consolo de Deus, ele vai para
trazer esse pertencimento, trazer a pessoa para de fato ficar junto. Vamos lá, então a gente tem o papel de extensão, né, da igreja, que tem que acolher isso como parte do corpo. Uma comunicação empática, sem julgamentos, entender antes de acusar, isso faz parte. A gente entender que a criança, por que a criança faz tanta birra ou desregula tanto, ou que movimentos são aqueles, que são as estereotipias. Então entender o que está por trás daquele comportamento. E práticas de apoio, né? E aí, quando a gente fala só em visita, oração, suporte emocional e espiritual, a gente fala também de rede, a gente fala principalmente de rede de apoio. É importante que a igreja seja essa rede. Como um corpo de Cristo, como parte de um corpo, a pessoa não pode ser sobrecarregada e ficar sozinha sendo sobrecarregada. Ela precisa de pessoas que para irem até a casa dela, para ajudar para ela ter um tempo para tomar banho, para dormir, descansar um pouco, sair com o marido. Enfim, esse suporte precisa ser dado. Aqui alguns versículos, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, porque as duas coisas são difíceis. Quando uma pessoa está muito bem, estar feliz com ele não é fácil, é uma realidade, mas quando o outro chora, estar com ele também não é fácil. E às vezes as pessoas ficam achando que se elas começarem a se envolver, elas vão ter que assumir responsabilidades, e te falo, é verdade. Mas a gente está aqui para exatamente isso, assumir responsabilidades com as outras pessoas. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso aqui, esse versículo de Gálatas fala por si mesmo. A gente tem que junto, carregar junto, né? Levar a carga junto. E para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Como eu disse, sendo membros de Cristo, as pessoas precisam estar de fato envolvidas umas com as outras. Agora, depois disso que eu falei, eu vou deixar uma atividade para que vocês façam logo no início do curso na igreja, né? Esse curso de inclusão na igreja é importante que o maior número possível de pessoas façam e que isso gere impacto realmente no dia a dia da igreja. Então, a nossa proposta é uma dinâmica de empatia, que cada aluno deve entrevistar uma família de uma criança diagnosticada com autismo, anotando as principais demandas, dores e expectativas em relação à igreja, saúde, educação, vida social. E aí a gente orienta, porque assim, a pessoa não sendo pastor, que ela converse com o pastor e leve alguns versículos, algumas palavras de consolo, mas para já dar um retorno imediato. Mas é importante que essas informações sejam enviadas para a gente, porque a gente vai, diante disso, é possível que a gente faça até alguns ajustes, porque sempre são feitos ajustes no curso. Então é importante que vocês façam isso, façam essa dinâmica, essa entrevista e mandem para a gente, para que a gente possa acompanhar quais as necessidades reais das famílias da igreja. Agora a gente vai falar sobre acolhimento ao indivíduo. Essa é a parte maior desse momento inicial, né? Que eu vou falar basicamente do acolhimento à família, que a gente já conversou, e agora a gente vai falar do acolhimento ao indivíduo. Reconhecer o autista como parte vital do corpo de Cristo, oferecendo um ambiente acessível e amoroso. Entender que ele faz parte como qualquer outro membro da igreja. É imprescindível e a gente não pode de forma nenhuma negligenciar ou ignorar a importância dele nesse corpo. Entender as questões sensoriais. Às vezes as pessoas costumam conhecer muito pouco as necessidades sensoriais, mas a verdade é que é um universo muito grande e a gente vai tentar falar um pouco mais sobre eles aqui. Adaptações simples na escola bíblica e nos cultos. Isso a Giane vai falar depois na parte de discipulado, vai falar mais sobre isso, principalmente as questões de como falar, como pregar, como ler a Bíblia, enfim. Estratégias para promover segurança e rotina. Pensem bem, mesmo que seja um rapaz adulto, já um rapaz, o ambiente da igreja precisa ser seguro. Você não pode permitir que um momento de desregulação, quando a criança, ou o jovem, ou adolescente não responde por ele, vai fazer coisas que ele não gostaria de fazer, que ele sofra risco, que ele corra algum risco. Então, o ambiente, toda a igreja precisa ser segura e a gente tem um momento de rotina. Eu chamo a atenção aqui para as galerias, né, que costumam ter uma barra, um parapeito muito baixo,
e às vezes os autistas ficam lá em cima e pode ser um risco. Então a gente precisa ficar atentos e fazer um meio de ter mais segurança nesses lugares. E comunicação alternativa e validação emocional. Tem alguns versículos que eu trouxe, deixai vir a mim os pequeninos, eu te louvo porque me fizeste de modo especial, admirável. Cada um de nós é absolutamente diferente do outro. E no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E é aquilo que a gente falou, quando a gente acha desconhecido, a gente fica com medo de se envolver, de não dar conta, mas isso não existe, tá?